Hoje eu quero falar sobre o sopro do céu e o vendaval de esperança na história. Tudo bem, Cecília e Adalberto? Que bom vê-los aqui hoje. Está parecendo Pentecostes, reuniu todos os dispersos de toda a terra. Que bom vê-los aqui. Sopro do céu e vendaval de esperança na história. Lá em Gênesis, capítulo 2, Deus sopra, faz o homem e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Lembram dessa história? Contada, bonita, como Deus vai fazendo o ser humano do pó da terra e depois sopra a vida nele e ele se torna alma vivente. E por todo o Antigo Testamento, de vez em quando, esse sopro de Deus é mencionado. E essa ruá divina que comunica vida para toda a terra, vida para toda a criação, vida para aqueles que são tocados por ela. O nosso texto de hoje é o texto de Atos 2, os versículos 1 a 13, que é a história impressionante, especial, singular do evento de Pentecostes. E nós vamos nos debruçar sobre essa história. Quando Deus sopra do céu novamente, sopra o seu Espírito do céu e o povo ouve um som como de um vento muito forte, tipo um tornado do bem, não um tornado que sai destruindo as coisas, mas um vendaval que enche a terra, enche os corações, enche a história de esperança. Vamos ler então Atos, capítulo 2, os versos 1 a 13, uma outra história de esperança. Quando a esperança do céu entra na nossa vida, né? Quando o dia de Pentecostes finalmente chegou, estavam todos reunidos naquele mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então apareceram diante dele línguas que pareciam ser feitas de fogo, separando-se e vindo pousar sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, à medida que o Espírito lhes dava palavras que deveriam dizer. Naquele tempo, em Jerusalém, havia judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando ouviram o barulho, ajuntaram-se em uma multidão. Eles ficaram profundamente intrigados, pois todos eles podiam ouvi-los falar, cada um em seu idioma nativo. Eles ficaram maravilhados e admirados. Estes homens que estão falando são todos galileus, não são? Perguntaram. Então, como podemos ouvi-los, cada um de nós, falando em nossa própria língua materna? Aqui há partos, medos, elamitas, pessoas da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, de partes da Líbia que pertencem a Cirene. A gente vinda de Roma, tanto judeus como prosélitos, acretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar
as coisas poderosas que Deus tem feito em nossos próprios idiomas. Todos estavam admirados e perplexos. O que significa isso? Perguntavam-se uns aos outros. Mas alguns zombavam. Eles estão cheios de vinho novo, diziam. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Os acontecimentos do Pentecostes, eles são extraordinários. Eles são fora de série. Eles são inéditos e singulares, especialmente na sua forma, mas não no seu significado. São especiais na sua forma, mas não no seu significado. O que eu quero dizer com forma? Por exemplo, esse som como de um vendaval, de um vento forte, essas línguas de fogo que se dividiram da labareda que apareceu naquele lugar e que pousaram sobre cada um deles, a fala em outros idiomas, esse conjunto de eventos não aconteceram juntos previamente. Nunca havia acontecido algo semelhante. Vento forte já havia aparecido, labareda de fogo já havia aparecido, algumas reuniões onde havia um êxtase coletivo e muitas pessoas começaram a profetizar, já haviam acontecido de maneira isolada, mas de maneira reunida, com essa intensidade, com essa dimensão, e com os efeitos que teve, nunca havia acontecido antes. Então, eu estou afirmando que o Pentecostes é um evento singular, é um evento especial, é um evento fundante, é um evento inicial. Alguma coisa nova começa aqui. E nesse evento especial, nesse evento fundante, a gente vai notar uma relação muito estreita entre Pentecostes e esperança. A relação entre Pentecostes e esperança, ela é estrutural. Pentecostes é a forma concreta que a esperança assume na história. Não é apenas um evento carismático, é a declaração de que futuro Deus já inaugurou na história. Então hoje nós vamos considerar os sinais revelados no Pentecostes, esses sinais que indicam essa novidade, esse conteúdo que está sendo inaugurado, não apenas para os cristãos daquela época, não apenas para os discípulos daquela época, mas para os discípulos de todas as épocas, de todas as eras e de todos os lugares. O primeiro sinal é o sinal da experiência da esperança. A experiência da esperança. O Pentecostes é a esperança com, na e da esperança em pelo menos dois sentidos. Por que o Pentecostes é a experiência da esperança? No primeiro sentido, é porque Deus havia prometido muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, muitas promessas maravilhosas. Havia prometido, por exemplo, a vinda do Messias. Há dezenas de profecias, de promessas, da vinda de um Messias, de um Salvador, de um Redentor. Então, quando nós vamos lendo o Antigo Testamento, de vez em quando vão aparecendo esses textos, especialmente nos profetas. Há várias vezes menções à vinda
de um ungido, de um Messias, de um Redentor. Mas não era apenas o Messias que foi prometido. Foi prometido também uma nova ordem, um novo reino. O reino que Israel estava experimentando na forma de uma sombra, de um rascunho, o reino de Deus seria estabelecido de maneira plena. Então isso foi prometido diversas vezes. E Jesus começou o seu ministério dizendo: olha, o tempo da promessa se cumpriu, o reino de Deus está ao alcance, o reino chegou. Aquelas profecias lá, aquelas promessas que foram feitas pelos profetas estão se cumprindo. Mas junto com o Redentor e junto com o reino de Deus, houve um evento, um fato, uma promessa que foi repetida dezenas de vezes pelos profetas no Antigo Testamento, que é a promessa do derramamento do Espírito. 10 vezes no Antigo Testamento. 10 vezes foi prometido no Antigo Testamento que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. O profeta Joel, que Pedro vai citar logo depois como explicação desse fato, é um exemplo dele. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Meus servos e minhas servas profetizarão, seus filhos terão sonhos, os velhos terão visões. E isso é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias o Espírito será derramado sobre toda a terra, sobre toda a carne. Então isso foi prometido dezenas de vezes pelos profetas. João Batista fez sei lá quantas vezes a afirmação de que aquele que viria depois dele daria o Espírito Santo, batizaria com o Espírito Santo, imergiria as pessoas no Espírito Santo, introduziria as pessoas numa nova era, numa nova dinâmica, numa nova esfera, a esfera da bênção, da presença, da ação, da atuação do Espírito Santo, de uma maneira nunca vista antes. A gente podia dizer que no Antigo Testamento o Espírito Santo foi aspergido. No Novo Testamento, fala-se de uma inundação do Espírito, de uma presença inédita do Espírito Santo. Então João Batista falou disso muitas vezes. E Jesus fez diversas alusões a essa promessa, a esse evento. E dizendo, insistindo, que os discípulos deveriam aguardar, antes de qualquer movimento, antes de qualquer ação, esse revestimento, essa capacitação, essa inserção na dinâmica do Espírito. Então havia toda essa expectativa do cumprimento dessa promessa. Os discípulos e todo aquele grupo, os apóstolos e todo aquele grupo que estavam com ele, composto de homens e mulheres, líderes e outros que eram seguidores desde o início, que a gente nem sabe o nome, seguidores desconhecidos, cerca de 120 estavam reunidos naquele dia. Esse grupo experimentou o cumprimento da promessa. A promessa se tornou realidade naquele dia, começando por aquele grupo. Então eles experimentaram o cumprimento da promessa. Eu sinto que a gente tem uma dificuldade com esse ponto aqui. Quando as promessas são declaradas pelos profetas no Antigo Testamento, a gente entende essas promessas, essas profecias, essas declarações, de maneira conceitual. Tá bom, a ideia, vai vir o Espírito Santo. Mas a gente tem uma dificuldade enorme de entender o cumprimento das promessas quando elas se tornam históricas. Parece menor, parece diferente. Parece que quando a gente escuta a promessa, a gente escuta alguma coisa, a gente imagina de alguma maneira algo na nossa cabeça, na nossa imaginação, na nossa compreensão, diferente daquilo que é a realidade histórica.
Tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos fazem um esforço enorme para associar, para mostrar que esse evento que ocorreu no Pentecostes, esse fato, essa história que aconteceu, esse acontecimento que houve e sobre o qual Lucas está escrevendo, é o cumprimento das profecias dos profetas do Antigo Testamento, de João Batista e de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. Eles experimentaram essa realidade. A promessa se cumpriu nos dias, naquele dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus, 10 dias depois que Jesus foi entronizado. Jesus falou, não vai demorar muito tempo. 10 dias depois se cumpriu aquela promessa. E essa promessa teve esse aspecto externo, som de vento, línguas como que de fogo pousando sobre a cabeça de cada um deles, e gente falando em outros idiomas, que não haviam conhecido antes. Não fizeram curso de inglês, de francês, de alemão, não fizeram. Estavam falando línguas que não eram as línguas que eles conheciam. Capacitados pelo Espírito, estavam falando em outros idiomas. E a ênfase, na minha opinião aqui, não é tanto nos outros idiomas, que é o que chama mais a nossa atenção, mas no conteúdo do que era falado naqueles outros idiomas. O conteúdo do que é falado é que é o mais importante, como nós vamos ver daqui a pouco. Então eles experimentaram a esperança virando história. Algo que era esperado virando história. Talvez alguma coisa assim, sei lá, você chega no final da conclusão de um curso e sabe que no dia tal você vai ter a sua formatura, vai receber o diploma. Embora hoje isso está muito separado, né? Mas a gente forma, recebe o diploma, etc. Vai começar uma nova etapa da nossa vida. A gente tem então uma expectativa e tem o dia que essa promessa se torna realidade. Ou então a promessa de um casamento. Combina um casamento, fica noivo, marca uma data, e aí chega o dia do cumprimento da promessa e aquilo se torna realidade, se torna história. Entende? Foram feitas promessas por Deus. Deus prometeu de muitas maneiras, de muitos modos, que o Espírito seria derramado, que o deserto veria água correndo, que o Espírito seria dado a toda a carne, e que um novo coração seria dado quando o Espírito viesse, etc. Uma série de promessas. E naquele dia essa promessa, essa esperança se tornou realidade, se tornou história, se tornou concreto. Mas não apenas para aqueles discípulos. O Pedro vai explicar que essa promessa foi para eles, para todos aqueles que crescem, para todos aqueles que estavam ouvindo o que ele estava dizendo, para todos aqueles que perguntaram sobre qual é o significado de tudo isso. A promessa era para eles, para os filhos deles, para os descendentes deles, e para todos quantos viessem a crer. Imagina, naquele dia o Pedro citou você, está em Atos 2, 38 e 39, a promessa é para vocês, para os filhos de vocês, e para todos os que vierem a crer. Essa promessa que aconteceu naquele dia, aquele derramamento do Espírito, é para todos quantos vierem a crer. Lógico que não na forma. Eu acho que não tem ninguém aqui nessa sala que viu labaredas de fogo sobre um grupo de crentes orando. Talvez tenha um ou outro aqui, não sei se alguém viu. Eu acho que não tem ninguém aqui que tenha ouvido quando um grupo de crentes estava reunidos, um vento invadindo a casa, um vento como um som de tornado, de vendaval. Isso está com os desequilíbrios na natureza, está cada vez mais frequente, não é isso? A gente está tendo mais
eventos climáticos extremos no mundo todo, mas aqui no nosso hemisfério sul e aqui no Brasil, muitos vendavais, muitas ventanias. Está crescendo esse negócio. Eu acho que ninguém aqui viu, estava numa casa reunido e ouviu um som com um vendaval dentro de casa. Ainda bem que não era um vendaval, né? Era som como de um vendaval. Porque se fosse um vendaval, um tornado dentro de uma casa, ninguém tinha ficado ali, né? Se fosse labaredas de fogo, era como labaredas de fogo. Uma visão, era uma percepção. Se fosse labaredas de fogo, estava tendo incêndio, né? Essas labaredas estavam aquecendo o coração, graças a Deus. Então eles experimentaram o cumprimento da promessa de uma maneira singular. E essa promessa, ela se repete na história, não na forma, mas no significado, no conteúdo. E é para mim e é para você, é para cada um de nós aqui. Cada um de nós experimentar essa presença, esse poder, essa atuação do Espírito de nós. Então, ser participante dessa promessa do Espírito instala no nosso coração uma certeza de que nós também somos herdeiros, somos participantes das promessas de Deus. Isso nos leva a um segundo sentido desse primeiro sinal, dessa participação na experiência da graça. E aí eu fiz uma rápida pesquisa, procurando os trechos, passagens da Bíblia, que relacionam o Espírito Santo com a esperança. Isso é uma coisa que você pode fazer em casa, pode perguntar para o Google, pode olhar uma concordância bíblica, mas há muitos textos que relacionam o Espírito Santo com a esperança. E eu vou citar apenas 7, para vocês verem a estreita relação, a proximidade entre a presença do Espírito e a esperança no nosso coração. Por quê? Nós estamos dizendo que a experiência do Espírito é uma experiência para todos. E se essa experiência do Espírito é para todos, a experiência da esperança também é para todos. Todos também podem ter o coração renovado com esse superpoder que é a esperança. Imagina que num mundo marcado por tanta tristeza, por tanta depressão, por tantos sentimentos ruins, Deus oferece a todos uma experiência, uma presença que concede esperança, uma esperança nova, especial nos corações. Esperança, você pode experimentar um coração cheio de esperança. Romanos 5,5, por exemplo, diz assim: a esperança, essa esperança que vem de Deus, não decepciona, ela não frustra, ela acontece mesmo. A esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Então Deus nos concedeu o seu Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele comunica ao nosso coração o amor de Deus. Nós já devemos perceber, já podemos sentir a presença do amor de Deus no nosso coração. E porque já experimentamos o amor de Deus, temos certeza que as promessas de Deus, aquilo que nós esperamos, a nossa herança, a plenitude do que Deus prometeu, não vai ser frustrado. Vai se confirmar, vai se tornar realidade. Mas como nós sabemos disso? Pelo Espírito Santo que foi derramado nos nossos corações. Deus derrama o Espírito Santo nos nossos corações, comunica o amor dele, e o nosso coração fica cheio de esperança, de que não seremos decepcionados, que as demais promessas de Deus se cumprirão. Romanos capítulo 8, versículos 23 e 25, versículos 23 e 25, relacionam novamente o Espírito Santo com
a esperança. Diz assim: nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, aguardamos a adoção, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Esse é um texto muito conhecido para todos aqueles que se preocupam com as questões ecológicas, com as questões do cuidado com a criação. E é um texto que revela o amor, a preocupação, o cuidado de Deus com toda a natureza, com toda a criação. E ele fala de uma futura redenção do nosso corpo. Já experimentamos a salvação, já experimentamos alguma coisa do poder de Deus, mas aguardamos a plenitude dessa salvação, que é a redenção do nosso corpo. Por isso ele diz: na esperança fomos salvos. Já recebemos o Espírito, mas na esperança fomos salvos. Ainda guardamos alguma coisa para frente. Romanos 15:13, que é a coroa de todos esses textos da esperança, diz assim: que o Deus da esperança, Deus que nós estamos adorando é o Deus da esperança, o Deus da esperança, encha os corações de vocês de toda a alegria, paz, por meio da sua fé nele, para que vocês transbordem de esperança. Olha que coisa maravilhosa. Imagina a gente enchendo um copo d'água e esse copo transbordando. É assim que é para acontecer com o nosso coração. Deus nos dá o seu Espírito, Ele derrama o seu Espírito sobre nós, para que o nosso coração fique cheio de paz, cheio de alegria e transborde de esperança. Não é maravilhoso? É para curar todas as almas. Nós precisamos mergulhar nessa esperança, nessa experiência, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. O poder do Espírito comunica paz, alegria e esperança ao nosso coração. Gálatas 5:5 diz assim: pois mediante o Espírito nós aguardamos pela fé a justiça, a justificação, que é a nossa esperança, que é a esperança de sermos aceitos, sermos acolhidos por Deus, sermos abraçados por Deus. Em vez de separados, em vez de distantes de Deus, abraçados, acolhidos de Deus. Pecadores sendo acolhidos de Deus, não por causa dos seus méritos, da sua justiça própria, mas de uma justiça que receberam, uma justiça que foi imputada por Cristo. Então, por meio da fé, experimentamos uma justiça que faz com que nós sejamos aceitos, reconciliados com Deus. Essa é a nossa esperança. Isso um dia vai se tornar realidade também. Efésios 1:16 e 17, um texto maravilhoso. Diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação. Eu oro que isso aconteça agora com todo mundo aqui nesse auditório. Peço a Deus, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para que saibam qual é a esperança do seu chamamento. Que esperança está envolvido nesse chamado para seguir a Jesus, nesse chamado do Evangelho, esse chamado que o Deus da esperança fez. Esse chamado é um chamado para uma grande esperança. Só que parece que os olhos dos crentes estão meio fechados, estão meio embaçados, não estão enxergando com clareza tudo que está envolvido aqui. Tem uma grande esperança, tem uma grande herança, tem um tesouro enorme, mas a gente vive desconsiderando toda essa realidade.
Por isso nós vivemos uma vida espiritualmente pobre, para não dizer medíocre. Uma grande herança, uma grande esperança. Efésios 4:4 continua: há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A relação entre o Espírito e a percepção da esperança. E Tito 3:5-7, para encerrar essa parte, diz assim: renovados pelo Espírito Santo, para que nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então a renovação que o Espírito Santo nos realiza em nós, produzindo uma percepção dessa herança, daquilo que nos aguarda. Então, queridos irmãos, nós precisamos desse espírito de sabedoria e revelação para perceber essa realidade, para participar dessa experiência da esperança, ter o nosso coração cheio de esperança. Isso faz a gente viver de uma maneira nova. Eu já disse que a esperança é esse superpoder, porque ele transforma os relacionamentos. Gente que está com o coração cheio de esperança se relaciona de uma maneira diferente. A esperança nos ajuda a ver os problemas da vida, os desafios, de uma maneira diferente. Gente com o coração cheio de esperança enfrenta os desafios, os problemas de uma maneira diferenciada. E nós temos muitos problemas e muitos desafios, e desafios pesados, difíceis, não são simples. Tem histórias de vida aqui muito, muito desafiadoras, e é o coração cheio de esperança que dá força para enfrentar esses desafios. Então, todos nós precisamos experimentar esse poder da esperança agindo em nós. Se está à nossa disposição, se nos foi dada, se é uma das dádivas, se é uma das bênçãos da salvação, por que não acolher, por que não receber, por que viver sem? Vamos mergulhar nessa realidade da esperança. Paulo, ele conclui o pensamento dizendo que nós somos o povo da esperança. Efésios 2:11-13 fala assim que, olha, antes de vocês conhecerem a Cristo, antes de vocês conhecerem o Evangelho, vocês estavam sem Deus no mundo. Vocês estavam sem Deus no mundo, e ele fala, sem esperança. Portanto, se você conheceu a Deus, se você está conhecendo o Evangelho, se você está crendo no Evangelho, se você está se relacionando com Deus, o seu coração vai começar a ficar mais cheio de esperança. Isso vai ser um efeito dessa presença, dessa comunhão com Deus. Em outra passagem, Paulo diz assim: não somos como os que não têm esperança. Lembra quando ele estava falando de que as pessoas, todo mundo fica triste diante da morte, mas tem pessoas que participam dessa experiência, dessa realidade da morte, sem esperança. E ele diz assim: nós não somos como os que não têm esperança. Nesse momento mais agoniante da vida, nesse momento mais triste, nesse momento mais terrível, de dor, de separação, ele diz: nós não somos como os que não têm esperança. Nós somos o povo da esperança. Você precisa experimentar essa realidade. Isso aqui não é um conceito teológico, não é uma teoria, é uma experiência, uma realidade para a gente viver. Um segundo poder, um segundo sinal da singularidade dessa ocasião é o poder missional em ação. O poder missional em ação. O Jesus, quando deu essa promessa da esperança, do derramamento do Espírito, Atos 1:8, ele diz assim: vocês vão ser revestidos de poder e vão se tornar minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Não foi isso? Atos 1:8, já vimos e revimos esse texto, Atos 1:8.
Vocês vão receber poder e vão se tornar minhas testemunhas. E nós estamos dizendo que o Atos 2, 1 a 13, é o cumprimento, está cumprindo essa promessa. Então nós temos que fazer uma checagem, nós temos que testar Atos 2, 1 a 13, o texto do Pentecostes, com Atos 1, 8. Será que Atos 2, 1 a 13, está cumprindo, está revelando o que foi dito em Atos 1, 8? Entenderam? Se o Pentecostes é o cumprimento da promessa de Jesus, aquilo que Jesus disse em Atos 1, 8, que seria efeito da presença do Espírito, tem que acontecer em Atos 2, 1 a 13. Senão, temos uma descontinuidade, temos um abismo aqui, temos uma disrupção aqui, uma coisa está fora do lugar. Então, o que eu estou afirmando é que Atos 2, 1 a 13 é o cumprimento de Atos 1, 8. Agora, Atos 1, 8 não falou nada de vento, nem de fogo, nem de línguas, mas falou de testemunho e falou de comunicação do Evangelho que transcende, que transpõe barreiras. Então, será que isso aconteceu em Atos 2, 1 a 13? Será que em Atos 2, 1 a 13, eles receberam um poder e conseguiram dar um testemunho que fizesse essa transposição de barreiras culturais? Será que isso aconteceu em Atos 2, 1 a 13? Será que vocês estão comigo? Será que nós estamos precisando de um evento do Pentecostes aqui para ver essa transposição de compreensões? Atos 1, 8 fala assim: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 2, 1 a 13, que foi o texto que nós lemos, Pentecostes, eles estão reunidos, estão sentados numa casa, não estavam orando, estão sentados, porque os judeus não oravam sentados. O judeu ora de joelhos ou ora de pé, não ora sentados. Então estavam reunidos com vocês aqui agora. Então prepare-se, pode acontecer alguma coisa especial aqui. Estavam sentados e naquele dia veio esse som estrondoso como de um vento muito forte. Veio essa labareda que se multiplicou em múltiplas línguas de fogo, pousou sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outros idiomas. E esse evento provocou um alvoroço na cidade. Eles estavam numa casa, mas logo a multidão afluiu para o templo. Então uma casa, provavelmente na parte alta de Jerusalém, onde tinha as casas maiores, onde tinham casas que tinham cenáculo, talvez na rua do próprio templo, veio aquele barulho, veio como o povo foi vendo, e eles vão então para o pátio do templo, onde era possível ter 3.000 pessoas, porque não havia casa em Jerusalém que comportasse 3.000 pessoas. Então acontece numa casa, vem esse sonzão, vem essas labaredas, vem essas línguas, começa esse negócio, esse alvoroço, e essa multidão se desloca para o pátio do templo. E lá no pátio do templo eles estão ouvindo então as pessoas falando, 120 falando, idiomas que eles não conheciam, e cada um está ouvindo no seu próprio idioma. Então veja que interessante. Talvez cada um estivesse falando ali, cada 10 estivesse falando um idioma qualquer, um daqueles idiomas, ou a gente não sabe exatamente como é que foi, mas o ponto é que pessoas de 15 etnias diferentes, ouviam aquele grupo declarar as grandezas de Deus na sua própria língua materna. Isso é um fenômeno assim, para a gente entender e tentar entender do ponto de vista da linguística, etc., que é fantástico, é uma coisa incrível, sobrenatural mesmo, muito especial, muito singular. Então cada uma daquelas 15 etnias ouvia no seu próprio idioma
aquelas pessoas falando línguas que elas não conheciam previamente, declarando as grandezas de Deus. Então parece que realmente em Atos 2, 1 a 13, se cumpriu Atos 1, 8, porque eles receberam um poder, uma capacitação que eles não tinham aprendido aquelas línguas, eles estavam fechados num recinto, talvez ainda com algum receio, talvez ainda com alguma dúvida, eles estavam fechados ali, e de repente veio um poder sobre eles, que fez eles fazerem uma comunicação corajosa, pública, que transpôs barreiras culturais, que transpôs barreiras idiomáticas. Você já foi para um país onde você não falava o idioma daquele país? Você já teve essa experiência? Eu acho que vários aqui já tiveram. Eu já tive. Eu fui recentemente nessa viagem lá para a Coreia e passei em Doha. E eu quis ir para um hotel dos árabes, lá num bairro árabe. Para quê? Para quê? Foi surrealista a comunicação. O pessoal da recepção, a moça era de um país asiático lá que eu não lembro mais, mas ela falava uma das 65 versões de inglês que há no mundo, de um jeito muito diferente. Na recepção, pessoas falando árabe, que eu não entendia nem qual que era, e eu com meu inglês ultra precário, numa das outras 65 versões de inglês. Vocês sabem, né? Inglês tem muitas versões, tem muitos ingleses para se falar. E aí, irmãos, que coisa! Precisava de uma experiência pentecostal naquele dia lá. A pessoa não entendia nada do que tinha sido combinado. Queria mudar os horários, queria mudar os preços. É isso que acontece quando não tem entendimento, quando não tem comunicação. Começa a dar confusão, começa a dar estresse, começa a dar problema. Você começa a ficar com o coração angustiado, começa a ficar com receio. Mas aqui, pessoas de 15 etnias diferentes, de 15 idiomas diferentes, entenderam o Evangelho, as grandezas de Deus, os grandes atos de Deus, no seu próprio idioma, com clareza, e ficaram maravilhados. Então é magnífico essa experiência. Então, Atos 2, 1 a 13, é sim o cumprimento de Atos 1, 8. Eu acho que agora deu o espírito de sabedoria e revelação aqui. Acho que todo mundo entendeu, não é isso? Então, houve um poder que capacitou os discípulos a fazer uma comunicação com as etnias até dos confins da terra. Quando Lucas cita essas 15 etnias, ele começa a citar as etnias do leste, depois cita as etnias do norte, depois cita as etnias do sul, depois cita as etnias do oeste, tendo Jerusalém como ponto de referência. Então, gente de 15 etnias, de todos os lados do mundo conhecido, 15 etnias do mundo conhecido estavam presentes naquele dia e ouviram as grandezas de Deus no seu próprio idioma. Eu acho isso aí maravilhoso. Três evidências que confirmam o cumprimento de Atos 1:8 nessa ocasião. Olha, a gente vai ter muitas oportunidades aqui em Atos para falar sobre enchimento do Espírito, sobre esse negócio de outros idiomas, né, outras línguas. Mas eu queria só dizer uma coisa para vocês. Aqui, eu conheço bem a maioria dos irmãos, das irmãs. Tem alguns irmãos e irmãs que têm
experiência de falar em outras línguas, no sentido pentecostal mesmo. Tem muitos que gostariam de ter essa experiência e nunca tiveram. Mas o que eu estou dizendo, que o que importa não é a forma. A forma é como som de vento, como labareda de fogo, falando em outros idiomas. E aí o texto diz, todos ficaram cheios do Espírito. A forma são esses aspectos externos. O importante é o conteúdo da experiência. Ficaram cheios do Espírito e, em outros idiomas, o que eles falavam? Anunciavam as grandezas de Deus. Eu quero dizer para vocês, assim como Pedro disse, a promessa é para vocês, para os vossos filhos e para todos quanto vierem a crer. Qual promessa? A promessa de receber uma nova linguagem de adoração. Todo mundo aqui pode declarar as grandezas de Deus capacitado pelo Espírito Santo. Não precisa do outro idioma. Se vier o outro idioma, está ótimo. Vai ser uma experiência legal. Ela não é normativa. Ela não é obrigatória para todos. Ela não é o sinal da presença do Espírito. Foi naquele dia. Foi em algumas outras ocasiões em Atos. Mas não foi em todas as ocasiões de Atos. Há outras ocasiões em Atos, quando o Espírito foi dado e não houve esse fenômeno. Houve mais 2 vezes, quando há transposições culturais importantes. O Espírito foi derramado junto com outros idiomas em Atos capítulo 10, quando o Evangelho foi pregado a contragosto de Pedro, na casa de um gentio chamado Cornélio. Lembram? Naquele dia, Pedro está pregando o Evangelho a contragosto. Olha, eu vim aqui, Cornélio, na sua casa, mas você sabe que eu não queria vir, porque para judeu vir em casa de gentio é coisa impura. Então eu estou aqui, mas não estou muito feliz, não estou muito à vontade, e eu vim aqui falar. Aí sabe o que aconteceu? Enquanto Pedro falava, acho que Deus falou assim, Pedro está demorando tanto, que eu vou derramar meu Espírito Santo, porque não tem jeito, o cara não entende o negócio. Essa história de Pedro pregando na casa de Cornélio é repetida 3 vezes em Atos. É para mostrar que os caras não estavam entendendo. Então, quando tem essas rupturas, essas transposições culturais muito fortes, muito acentuadas, vem o fenômeno das línguas. Aconteceu em Atos 10 e aconteceu lá em Atos 19, quando Paulo foi pregar em Éfeso. Então, uma vez com Pedro, uma vez com Paulo. E quando ele foi pregar em Éfeso, vocês sabem que ele chegou lá e foi pregar em Éfeso, Atos 19, e ele chega lá e fala assim, os caras estão com um discurso religioso, estão falando de João Batista, que João Batista disse isso e tal, estão com aquele discurso religioso todo, não sei o quê. Aí o Paulo começa a ficar incomodado com aquela lenga-lenga religiosa e fala assim, vem cá, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Uai, eram mineiros, né? Uai, nós nem sequer ouvimos falar que é Espírito Santo. O que os caras estão falando de João Batista? Se o que mais João Batista falava é que o cara que vem depois dele, que ele não era digno de desarmar as sandálias dos pés dele, ia batizar com o Espírito Santo. Não é isso que o João Batista fala no início de todos os evangelhos, fala no meio. O João Batista só fala desse assunto. O João Batista é quase que monotemático. O negócio dele é falar, vai vir o cumprimento do Espírito, vai vir a era do Espírito. E os caras se arrogavam, discípulos de João Batista, e falavam, nós nem sequer ouvimos falar que era no Espírito Santo. Aí o Paulo falou assim, então nós vamos começar do começo da história. Vem cá ouvir o plano da salvação. Jesus morreu pelos nossos pecados, não sei o quê. Vamos orar aqui para vocês receberem o Espírito Santo. Para marcar
essa inauguração de alguma coisa nova, inédita, lá na região onde hoje é a Turquia, ali o Espírito Santo foi derramado, novamente com a presença de novos idiomas. Acabou. Todos os outros que creram em Atos, todos os outros que creram em Atos, receberam o Espírito Santo, tiveram a experiência da esperança, tiveram a certeza de que eram herdeiros de Deus, experimentaram a alegria da paz, da presença do Espírito, sem a forma exterior do recebimento do Espírito Santo, como foi no Pentecostes. É isso que você precisa entender. A promessa é para todos, a forma não é para todos. Ok? Anote isso na sua cabeça. A presença, o dom, a dádiva, o derramamento, o batismo do Espírito Santo é para todos os que creem. A forma não. Inclusive, depois na história, aconteceram de outras formas. Tem muita riqueza na espiritualidade cristã. Tem muita percepção de como se dá a presença do Espírito de uma maneira muito rica, muito diversa. Não é uniforme. Então, naquele dia foi daquele jeito, porque tinha 15 etnias em Jerusalém que precisavam ouvir o Evangelho na sua própria língua. Tá? Então não fica triste, fala assim, mas eu queria tanto falar em línguas. Tá bom, ora, se Deus te der, é jóia. Pode ser uma experiência bacana, legal. Mas não fica achando que você é um crente de segunda categoria. Não tem duas classes de crente no reino de Deus. Quem crê, recebe o Espírito Santo. Todos os que creem recebem o Espírito Santo. Ainda que a percepção dessa presença seja diferenciada. Mas o efeito da presença é igual para todo mundo. Todos podem ter o coração cheio de paz, de alegria e de esperança. Todos podem ter essa experiência. E olha, quem está falando aqui é alguém que já transitou muito no meio pentecostal. Tá? Então você não fica achando aí que não sabe das coisas. Eu sei muito bem das coisas. Sei do que eu estou falando. Já caminhei muito nesse meio para poder dizer o que eu estou dizendo. Um terceiro e último sinal para a gente encerrar, e sobre o qual eu vou falar mais também outras vezes, é esse maravilhoso sinal. Surge uma nova sociedade. E isso aqui para mim é muito importante. Então você pode ter o coração cheio de esperança, você pode ter o coração cheio do Espírito, porque você crê, todos que creem podem ter o coração cheio do Espírito, experimentar esse poder que te empurra, que te leva para a missão, e todos que experimentam, que recebem o Espírito Santo, são batizados numa nova sociedade. E eu quero falar do perfil dessa nova sociedade, porque o Pentecostes mostra o DNA dessa nova sociedade que Deus está criando. O Pentecostes, ele é inclusivo, não foi apenas para os apóstolos, mas veio sobre líderes e seguidores, sobre todos os 120, sobre homens e mulheres, não só sobre homens e mulheres, pessoas de todas as classes, pescadores, camponeses, pessoas mais ricas que faziam parte desse grupo de Jesus, sobre todas as classes, e transborda em direção a todos os povos. O povo que recebe o Espírito Santo não é hierarquizado, há uma experiência comum, o Espírito pousou sobre cada um deles, é igual para todo mundo. Isso produz um nivelamento social, ainda que haja diferentes funções atribuídas pelo próprio Espírito. A igreja, portanto, nasce multilingüe, nasce multicultural, nasce missionária, voltada para os outros, voltada para fora, tendo em vista o alcance universal de todos os povos. Irmãos, não tem como dizer da importância disso que nós acabamos de dizer. Sabe o que acontece? Sabe qual é o problema da maior parte das igrejas?
quando as igrejas deixam de ser testemunhas e passam a ser consumidoras de fé, consumidoras de religião. Você vem aqui para consumir alguma coisa religiosa, apenas isso, vou assistir o negócio. Isso é o desastre. E quando as igrejas entram nessa lógica de virar um mercado, uma feirinha, um supermercado, uma banquinha de produto religioso, para ver quem que atrai mais gente. Está errado, tanto no lado de quem produz, como de quem vem consumir. A igreja, ela nasce missionária, ela nasce para fora, ela nasce dando testemunho. Deus, quando inaugura a igreja, não elimina e uniformiza as diferenças culturais. Olha que lindo! Mas respeitosamente se comunica dentro de todas as culturas. As diferenças culturais são respeitadas. A comunicação é plural e não estabelece uma assimilação cultural. Você entra na igreja e tem que falar o mesmo idioma. Idiomas diferentes. A obra do Espírito faz Deus se comunicar em múltiplos idiomas. Entende? Essa uniformização, essa padronização, todo mundo tem que... É múltiplo. A igreja nascente é uma igreja aberta para o estrangeiro, para o imigrante, para os refugiados e para os diferentes. O Pentecostes não é apenas um avivamento dentro do velho judaísmo, é o nascimento de uma nova sociedade, que sai do individualismo fragmentado para uma comunidade de pertencimento, onde os estrangeiros são acolhidos, as pessoas de outras línguas, de outros idiomas, de outras culturas, são acolhidas, elas se sentem pertencentes. O Espírito Santo cria uma comunidade de pertencimento mútuo, formando um corpo missional, que supera a discriminação étnica estrutural para estabelecer a igualdade na dignidade racial. Uma comunidade onde as raças diferentes, etnias diferentes são respeitadas, são acolhidas, são integradas. O Espírito Santo distancia-se de polarização e violência e produz um diálogo reconciliador, dando voz aos outrora silenciados. A nova sociedade da esperança sai da exclusão do outro para a hospitalidade radical. Vai da fé alienada do velho judaísmo para o anúncio e partilha da esperança pública. Da naturalização das estruturas injustas que excluem para a responsabilidade encarnada. Da indiferença social à acolhida do estrangeiro e do imigrante. É maravilhoso esse texto, gente. Isso aqui é a igreja dos sonhos. Isso aqui é uma igreja multicultural, sem assimilação forçada. Uma igreja de pluralidade reconciliada. Uma igreja inclusiva, mas não indiferente. Uma igreja comunicativa, em vez de abusiva. Uma igreja hospitaleira ao estrangeiro. Uma igreja espiritual, que gera ética pública. Uma igreja alternativa, dentro de uma sociedade maior. Pentecostes indica um chamado intencional à comunhão com os diferentes, a escolha e preferência pela comunidade. A comunidade mais importante é preferida do que o individualismo, pela unidade e integração ao invés do ódio e da divisão, por caminhar próximos, escutar uns aos outros, compartilhar e servir juntos. Essa é a igreja do Pentecostes. Como nós estamos precisando cheios do Espírito Santo, né? Inclusive nossos queridos irmãos pentecostais, principalmente os da mídia e do Congresso. Porque o que a gente está vendo ali está muito longe disso que está descrito aqui nesse texto. Então, irmãos, diante dessa história de esperança que é o Pentecostes, nós precisamos orar. E eu preciso ser muito cheio do Espírito Santo. Eu preciso muito do Espírito Santo.
Porque para ter esse perfil aqui, eu não vejo poder em mim. Eu, por mim mesmo, não consigo produzir isso. A minha justiça, a minha ética, os meus ideais, eu não consigo produzir isso. É o Espírito Santo que produz essa comunidade. Então eu quero ser revisitado, renovado pelo Espírito Santo. E eu estou orando para que o Espírito Santo renove, revitalize também a nossa igreja e a nossa comunidade. E nós estamos sentindo isso acontecer. É porque o Espírito Santo tem vindo sobre nós, que nós, com o nosso perfil, estamos atravessando essa fronteira cultural em direção a essa comunidade que está aqui do nosso lado. A gente não faz isso porque a gente é bacana, porque a gente tem uma ideia mais bacana, uma teologia superior. Não é isso, não. É o poder, é a presença, é a santa ruá do Espírito soprando aqui entre nós. E eu desejo que isso cresça. Eu desejo e estou orando para que isso cresça. O Espírito é uma dádiva divina. A iniciativa é totalmente de Deus. A igreja, o pregador, não pode produzir o Pentecostes. Não é a gente que produz. Eles não estavam nem lá orando e nem Pedro falando nada. E o Espírito Santo veio sobre eles. Mas a gente pode orar, a gente pode pedir capacitação, a gente pode esperar ser revestido de autoridade celestial para cumprir o mandato. O Espírito é poder, é a força, é a energia para viver a vida cristã, para experimentar as realidades cristãs e para sermos agentes do reino de Deus. E quando o Espírito vem sobre nós, o primeiríssimo efeito disso é o testemunho coletivo, conjunto das grandezas de Deus. Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos orar. Se você também quer ser revestido do Espírito, renovado no Espírito, fique de pé. Não estou falando de ninguém ser batizado no Espírito, viu? Ser batizado no Espírito é se converter. Se você quiser se converter, pode vir aqui na frente. Mas eu estou falando de ser renovado pelo Espírito. Experimentar esse poder que enche o nosso coração de esperança. Todos nós queremos isso. De paz, de alegria. E essa presença do Espírito é que vai nos levar a ser testemunhas, a ser agentes do reino de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, receba a nossa adoração e o nosso culto nessa manhã. Nós queremos te glorificar. E reconhecemos que essa linguagem de adoração, ela tem vindo, ela tem nascido no nosso coração e nossa mente, pela obra do Teu Espírito. Não vem de nós mesmos. O Senhor tem aberto os nossos olhos, o Senhor tem aberto o nosso entendimento, e temos contemplado alguma coisa da Tua beleza, da Tua grandeza, da Tua santidade, da Tua glória, da Tua graça, das bênçãos que o Senhor comunica a nós. Então nós abrimos a nossa boca agora em louvor, em adoração, em culto, em gratidão ao Senhor. Deus querido, Deus amado, nós reconhecemos a nossa pobreza espiritual, nós reconhecemos a ausência de todos esses frutos, de todos esses efeitos que a Tua presença traz em nossa vida. Oh Deus, dá-nos um coração quebrantado, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, purifica a nossa vida, limpa o nosso ser. Nós te agradecemos pela poderosa obra de Jesus, que é mais poderosa que qualquer pecado, que qualquer pensamento, que qualquer fortaleza, que qualquer coisa instalada no nosso coração. Limpa o nosso ser e enche-nos com Teu Santo Espírito. Renova sobre nós a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, para que possamos experimentar essas realidades, ser revigorados, revitalizados, vivificados pelo Teu Espírito Santo. Te agradecemos pela promessa que o Senhor reiterou tantas vezes. Hoje nós compreendemos alguma coisa disso. Temos um vislumbre dessa realidade. E por isso, Senhor Deus, pedimos humildemente que o Senhor venha nos encher. Derrama sobre nós o Teu Espírito.
Te agradecemos que o Senhor já deu o Teu Espírito, mas queremos beber mais. Queremos nos apropriar de maneira mais profunda dessa realidade. Queremos participar mais das virtudes, dos efeitos, dos poderes que o Teu Espírito comunica. E o Senhor conhece aqui o coração de cada um. Aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão sem paz, aqueles que estão sem alegria, aqueles que se sentem sem poder, aqueles que se mantêm silenciosos, escondidos, recolhidos, hesitando no seu testemunho. Precisamos do Teu poder. Derrama o Teu Espírito sobre essa igreja, Deus, e faz dessa igreja uma igreja com esse perfil da igreja que nasceu no Pentecostes, uma igreja que se comunica, que transpõe barreiras culturais, atravessa as fronteiras do contexto, e serve, e abençoa, e acolhe o estrangeiro, o refugiado, o imigrante. Que essa comunidade aqui possa ser uma comunidade de portas abertas, que a gente possa falar as línguas dos estrangeiros, dos imigrantes que vivem aqui nessa cidade, Deus. Oh Deus, abençoa cada um de nós, estende a Tua mão do céu, Cristo exaltado, Cristo glorificado, que deu um mandato que continua até hoje, que permanece. Nós queremos dizer sim à comissão que o Senhor nos deu, mas reconhecemos a total dependência que temos do Teu Espírito, do poder que vem do céu. Sopra sobre nós esse vento celestial e agita os nossos corações, empurra os nossos corações, empurra a nossa vida para sermos testemunhas do Senhor. Nós Te adoramos e Te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.